E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai compartilhar 3 estratégias que podem ajudar o seu negócio a superar essa fase de coronavírus, toda essa crise e parada de mercados. A primeira coisa, pessoal, nós na semana passada, aquele pânico generalizado, o que aconteceu? Comércio fechado, então teve aquela debandada, né? Todos os clientes, pessoal, principalmente quem trabalha com fábrica, pedindo para segurar pedidos, pedindo para cancelar pedidos, porque não sabe quando o seu comércio ia voltar a funcionar. Nesse mesmo momento a gente fez um vídeo, né, falando que abre uma janela de oportunidade. Como o comércio está fechado, nós trabalhamos com muitos clientes atacadistas, então abriu uma oportunidade para tentar fazer a venda, já que o comércio estava fechado. Porém, nesse momento de pânico, o foco não é compra, está todo mundo com medo, todo mundo resguardando, todo mundo querendo guardar dinheiro. E como que as empresas lidam com isso? Então, a gente está usando algumas estratégias aqui, eu vou compartilhar algumas ideias com vocês que podem sim ajudar a impactar o seu negócio e quem sabe sair mais fortalecido depois dessa crise. Legal? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que conversar. A semana passada iniciou um movimento que causou um pânico de fechamento do comércio, tudo para controlar a pandemia, né? E nessa semana iniciou-se um movimento contrário, que o país não pode parar. Inclusive nós sentimos aqui já imediatamente, ontem e hoje, alguns clientes falando que está passando carro de som na cidade, falando que o prefeito agora pedindo para voltar a abrir o comércio a partir de segunda-feira, enfim. O que vai acontecer a gente não sabe. Eu não quero também que vocês levem para o lado de falar, ó, não está pensando na saúde, porque nós não somos da área. Nós estamos falando com a audiência da Vendrata, esse vídeo só vai para os canais da Vendrata, que são pessoas que trabalham, então a nossa ideia é tentar elucidar um pouquinho para vocês como passar por isso sem gerar muitos problemas financeiros, enfim. Então são 3 estratégias, pessoal, que a gente queria compartilhar. A primeira, nesse momento, na dúvida se o comércio vai fechar, vai reabrir, a primeira coisa é que, se tiver uma retomada no comércio, o mais importante é você não ficar sem produto. Eu já tinha feito um outro vídeo falando com essa disparada do dólar e as paradas na fábrica da China, poderia sim faltar materiais e suprimentos para as fábricas, né? Editor, põe uma fotinha aqui, ó, de um contato, como eu citei no outro vídeo, eu já fui 2 vezes para a China, de uma pessoa lá da China, de uma cidade industrial, que é a cidade de Guangzhou, ela falando que eles voltaram às atividades, praticamente 90% da cidade voltou, porém eles estão com pedidos cancelados, pedidos atrasados, atraso de matéria-prima e não sabe quando isso vai estabilizar, né? Então, aquela teoria de que poderia gerar atrasos, ela começa a se concretizar. Nesse momento, vários polos calçadistas estão parados, né? Ou seja, as fábricas não estão produzindo, receberam muitos pedidos de rede, de clientes pedindo para cancelar, pedindo para prorrogar, pedindo para não faturar agora. Então as fábricas ao mesmo tempo dão um efeito cascata, eles começam a cancelar pedidos com fornecedores, segurar matéria-prima, então com certeza vai gerar um delay, ou seja, a hora da retomada do comércio, é claro que ele não vai retomar bombando, vai ser aquela coisa um pouco mais devagar, mas a hora que o comércio abrir, imagina o seguinte, vamos supor que nas próximas 2 semanas o comércio começa a retomar. Nós estamos em abril. Quem trabalha com calçado sabe que abril é um mês muito forte de venda, é o primeiro Natal do ano que antecede o Dia das Mães. Então imagina o comércio retomar, né, e você não ter produto. Por quê? Porque você cancelou na fábrica, porque as fábricas são produtos atrasados, matéria-prima atrasada. Então a primeira estratégia, pessoal, esqueça um pouco de trabalhar com pedidos nesse momento, trabalhar com a própria marca para demorar um pouco mais. Você tem que sair agora um pouquinho da caixa e tentar achar facilidade. Então a primeira dica, trabalhe com pessoas de pronta entrega. Particularmente a Vendrata, ela estendeu o prazo de separação, ou seja, se você tem uma vendedora que te atende aqui, você pode estar separando as novidades, mesmo sem saber se o seu comércio vai retomar, porque se houver uma retomada, é só você ligar para a vendedora e falar, ó, despacha os produtos para mim, parcela um pouco mais de vezes, enfim, a gente abriu um monte de facilidades que é para quê? Para que nessa retomada você não fique sem produto, porque provavelmente isso vai acontecer com as fábricas. Então a primeira estratégia é cuidado para você não ficar sem produto. Rafa, mas se o comércio ficar fechado por mais um mês? Perfeito, você tendo produtos separados, a hora que retomar você sai na frente. Imagina o seguinte, gente, se daqui um mês, eu sei que as probabilidades, a gente está ouvindo muita coisa do governo, mas eu estou fazendo esse vídeo por quê? Porque iniciou-se esse movimento contrário da gente voltar a trabalhar, né? Se isso vai acontecer, a gente não sabe, mas a questão que esteja preparado para retomar e não ficar sem produto. Essa é a primeira dica, legal? A segunda, gente, nessa fase, com esse break de faturamento, as empresas que vão sobreviver, as empresas que vão sair mais rápido da crise, são as empresas que têm uma estratégia de caixa. Basicamente é o seguinte,
Há empresas que estão muito alavancadas, né? Ou seja, ela está com muita dívida, ou reformou, pegou empréstimo no banco, ela tem muitos compromissos e pouco caixa. E tem as empresas que têm um caixa mais estável. Quem vai suportar melhor essa crise, nesse momento, é quem tem caixa. Rafa, eu não tenho caixa, então você tem que fazer uma estratégia geradora de caixa. Ou seja, tentar vender de alguma forma, delivery, enfim, levando uma sacola de produtos para alguns amigos com essa possível retomada, está recebendo isso e o principal, não entendam errado, eu não estou falando para você deixar de pagar compromissos, mas essa é a hora de, talvez, parcelar uma fatura no cartão, de ligar para aquele fornecedor que você tem um boleto e pedir para ele prorrogar esse prazo, para quê? Para que você preserve o máximo possível do seu caixa. Imagina o seguinte, uma retomada do comércio, você está com as suas coisas atrasadas, que você tentou honrar eles em dia, mas o comércio estava fechado e você não tinha faturamento, e aí você imagina que você, para retomar e aproveitar essa onda da retomada do comércio, você não tem dinheiro para adquirir produtos novos. Então é por isso que eu falo, preservar o máximo possível de caixa nesse momento, para na hora da retomada você ter produtos novos e conseguir voltar a girar mais rápido que os outros, é a principal dica que eu posso dar para vocês. Eu sei que tem muita gente que isso é difícil. Tá, mas o que eu faço com o aluguel? Essa é a hora de falar com a imobiliária, essa é a hora de falar com o dono do prédio, essa é a hora de você falar, ó, segura esse mês, baixa um pouquinho. Cada um sabe até onde pode ir, cada um sabe da sua situação e o que dá para fazer. Essa é a hora de você segurar o máximo possível de caixa para, numa hora de retomada de comércio, você conseguir adquirir produtos para voltar a girar mais rápido. Bom, e a terceira dica que eu poderia dar para vocês, isso a gente vem batendo muito. As pessoas que estão paradas ou paralisadas, com a operação paralisada do trabalho dela, escolas, prefeitura, enfim, ela está em casa. Hoje é muito nítido a gente perceber a mudança do comportamento das pessoas em que ela está assistindo até uma novela, mas está com o celular na mão. Então essa é a hora que a gente sugere, no mínimo, triplicar as suas ações de marketing. Ou seja, Rafa, você está mandando a gente gastar nesse momento? Não, postar no Facebook e não gasta nada. Se impulsionar, estamos falando de 7, 5, 10 reais, você sabe aonde o bolso aperta e o que dá para fazer. Mas entenda o seguinte, a pessoa com o celular na mão em casa, ela consegue estar vendo a sua marca, vendo os seus calçados. Numa possível retomada de comércio, vamos supor nas próximas 2 semanas volta a retomar, daqui um mês a coisa está aquecendo, a gente está em abril. Dificilmente as pessoas vão deixar de comprar uma lembrancinha para a mãe no Dia das Mães que antecede. Então essa é a hora de você estar mostrando que você está lá, se fazer presente para os seus clientes, para na hora da retomada do comércio ele vai lembrar de quem ele mais viu. Então são essas 3 dicas. A primeira, trabalhar com pronta entrega, separação, para quê? Por uma eventual possibilidade de retomada de comércio você não ficar sem produtos. A segunda, uma estratégia de caixa, administre o máximo possível, segure o máximo de recurso possível, renegociando, prorrogando, parcelando, né? Para você ter uma retomada e adquirindo produtos novos para sair na frente em relação à maioria dos concorrentes da sua cidade. E a terceira, o marketing, é muito importante. A última sugestão, que nesse marketing, com baixa circulação de pessoas na rua, não é interessante você gastar com outdoor, não é interessante você gastar com panfletos, ou seja, agora é hora de bater pesado na mídia social. WhatsApp, Facebook, Instagram ou de qualquer forma que você trabalhe de uma forma digital com baixíssimo custo ou até custo zero para estar se fazendo presente para o seu cliente, pode fazer toda a diferença no seu negócio. Galera, para não ficar muito extenso, é isso que eu ia passar para vocês, algumas dicas que podem sim ajudar a impactar o negócio de vocês e por toda essa crise que está sendo difícil para todo mundo. E a última dica que eu falo é o seguinte, alguns contatos nossos, de pessoas que trabalham com e-commerce, empresas grandes, que eu não posso citar nomes aqui, a gente vem conversando, todos eles estão sentindo uma queda, independente de quem é e-commerce ou não, estão sentindo uma queda porque o público agora não está focado em comprar. Porém, usando algumas informações da China, por exemplo, o maior site de e-commerce da China é o Alibaba, alibaba.com. Eles no primeiro mês de retração, de quando estourou a crise, todo mundo sentiu o impacto da venda. E do segundo para o terceiro mês, que é o período que eles estão lá agora, né, teve uma explosão de e-commerce, coisa assim. Então, e-commerce, você não precisa necessariamente ter um site, é só uma forma eletrônica de vender. Por isso que eu bato muito pesado em mídias sociais, porque a retomada pode ser muito bacana. Nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer, mas se ela acontecer em breve, você sai na frente agindo agora. Se ela demorar um pouco mais, o seu trabalho de marketing vai ficar mais extenso e na retomada você sai na frente. Então, essa dica que eu queria passar para vocês. Beleza, pessoal? Deixa comentários, peçam dicas de temas que vocês gostariam que a gente falasse e a gente vai estar produzindo mais conteúdo para vocês. Legal? Até mais!